pessoal, tudo bom, Michele? Essa Tudo gente é bom. uma mãe que entende de dor, como eu também entendo. Eu tô aqui contando um Exatamente. pouquinho do João, enquanto você estava aí entrando e saindo da live. E aí, gente, o João tem toda uma trajetória, né? Ele tem dois cistos na cabeça, ele tem um atraso motor bem importante, que a gente não conseguiu nenhum diagnóstico, nenhum norte ainda. Eu sinto com o meu filho João que eu caminho por um labirinto escuro ainda. Às vezes é muito frio, é muito dolorido. Só que esse projeto nasceu lá na internação do Hospital do João. Então, assim, eu já descobri que o João tem dois cistos na cabeça, né? Foi um grande susto isso na nossa vida. Mas, por fim, houve, né, ali um momento que, dia 22 de fevereiro deste ano, o João começa a ter uma febre. Uma febre sem explicação. Do nada, ele começa a ter uma febre altíssima. 39,5 era o começo da febre. Eu saio correndo com ele, vou até a emergência. Eles fazem todos os exames ali, né, naquele momento ali. Os médicos, né, que atenderam o João ali naquela emergência, eles fizeram todos os exames. Eles identificaram que havia uma infecção no corpo, mas eles não identificaram onde. Então, eu voltei da emergência com um antibiótico. 4 dias depois, eu estava de volta na emergência, com o meu filho ainda com febre. E quando foi refeito, né, o exame, o número de leucócitos tinha mudado só um pouquinho. Aí a médica falou, vai ter que colher o líquor. Colheu o líquor, meningite. A princípio, vai se suspeitar de meningite bacteriana. Isso é para todo mundo. Aí, o João é hipotônico. Segundo a neurologista dele, se ele não fosse para UTI urgente, ele poderia piorar o quadro dele muito rápido, se fosse a meningite bacteriana, porque graças a Deus, gente, era meningite viral. As chances de recuperação são todas, né, de uma meningite para outra. Mas, inicialmente, ele da coleta de líquor foi, né, meningite bacteriana. Chegamos, ficamos 48 horas isolados na UTI. Graças a Deus, o João teve uma grande melhora. Aí nós fomos para o quarto de enfermaria, né? Eu cruzei com uma outra mãe antes da Michelle chegar no quarto. Aí nós ficamos ali um dia, eu e essa outra mãe, e 2 dias, perdão. Aí no meu quinto dia de internação, foram 8 dias, nós ficamos 3 dias juntas, né? No Três quinto dia dias. de internação, chegou a Michelle na minha vida. E, gente, o projeto Mães Especiais nasceu naquele quarto. Eu já contei a história da minha filha Laura e ela tem uma história linda de vida. Nós vencemos, nós fomos guerreiras e tudo mais. Mas quem me deu esse projeto mesmo foi João. Foi João, porque o que ele trouxe para minha vida. E quando eu conheço essa mãe, a gente começa ali, naquele dia, né? Trocar as nossas dores para ver o que, que a gente faria, né? Agora eu já vou abrir para a Michelle. 10 minutos antes dela entrar no quarto, eu estava em prantos. Meu filho ia passar por uma ressonância e eu tava morrendo de medo que meu filho desidratasse, que meu filho morresse de ressonância, porque eu já estava tão assustada com tudo aquilo, né? Já tinha sido a coleta do líquor, já tinha sido a UTI, isolamento 48 horas, tinha sido muita coisa. Aí a neurologista do meu filho pede, vamos aproveitar a internação do João e vamos fazer uma tomografia e também vamos fazer uma ressonância. Aí eu tava chorando. E as enfermeiras arrumando o quarto, né? E disseram, vai chegar uma mãe. E aí chegou essa mãe. Se apresenta, deixa esse pessoal conhecer você. É bem isso mesmo. É, tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Foi assim uma chegada, as duas mães com as dores, né? Eu sou a Michele, sou mãe do João, da Vitória e do Henrique, né? E naquele dia, o Henrique, em uma semana, ele começou com um rouquidão, e aí no outro dia uma tossinha, febre, febre. A pediatra falou, provavelmente é uma gripe, um resfriado. E no sábado ele começou a piorar muito.
E domingo eu falei pro meu marido, né? Vamos levar o Henrique na Unimed pra tirar, pra ver o que que é, porque ele nunca ficou assim, desse jeito. E aí meu marido falou, não, vamos deixar segunda-feira, a gente vai segunda de manhã, tá mais... E o meu coração tava, mãe, né? Mãe, é que nem tosse, Aflita, né? já quer correr Aflita. pro hospital, né? Mãe acha que filho vai morrer de tosse, de tudo. E aí, chegando lá, eu achei que era um resfriado. Quando ele entrou para triagem, já correram com ele para dentro. A saturação dele estava 65, estava muito baixa. E foi aquele corre-corre, né? Foi aquele Colocando desespero. respirador, né? Teve que usar o respirador. Assim, eu me vi. É só Deus mesmo, né? E aí, aquilo que eu te contei, eu tinha um trauma, eu tenho um trauma muito grande que eu estou curando de hospital, né? Pela Vitória, pelo caso que eu contei, a Vitória Deixa as morou no pessoas hospital. conhecerem isso, deixa as pessoas conhecerem, divide isso, né? Porque, gente, essa mãe não é de hoje que ela tem essa dor. É uma mãe que já tem uma dor, a filha dela tá muito grande já. E o que ela já passou, divide isso. Então, a Vitória, desde que nasceu, a minha gravidez na Vitória já não foi uma gravidez normal, tive muitas dores, muitas infecções, ficava 5 dias no hospital, ia um dia para casa, 5 dias voltava e ia para casa, até que a gente não conseguiu mais segurar e ela nasceu de 8 meses. E aí o médico falou, ela vai nascer com problema no pulmão, e a gente vai ter que correr para UTI neonatal com ela, tal, tal. Mas Deus é tão bom na minha vida. Deus, assim, tá o tempo todo comigo. A Vitória nasceu normal, saudável, com o pulmão ótimo, não precisou ficar no hospital, veio pra casa, tal. Mi, Com tem um uma pergunta aninho, aqui pra gente. Quantos anos tem o filho da Michelle, o Henrique? Tem quantos anos? 3 anos e 7 meses. Continua, E- continua. Então, aí, quando a Vitória teve 1 ano e 2 meses mais ou menos, ela começou a ter muito refluxo. Ela sempre teve, mas era menos, então não era. Sempre levava para pediatra. Ela falava que era normal, ela não se acostumava com leite, então foram trocando vários leites até ela se adaptar. E com 1 ano e 2 meses ela teve esofagite. O esôfago dela ficou todo inflamado, ela não conseguia mais comer, ela não conseguia tomar água, e foi uma guerra, foi uma luta, até eu descobrir o que que ela tinha. E na cidade, eu sou de Tararé, então lá não tinha muito recurso, não tinha muito especialista naquela época. E eu vim. Acho que o meu destino era Araçoiaba e Sorocaba. Não tive para onde correr. E eu sou muito Sim. grata a Deus por isso. E a gente veio para cá. E ela passou com o Dr. Xerxes, um pediatra muito bom. E aí descobriu que ela tinha esofagite. Então, com 1 ano e 2 meses, ela fez a endoscopia, que foi o meu, assim, onde eu peguei um trauma muito grande, que eu te falei. E quando ela entrou na sala para fazer endoscopia, ela tinha 1 ano e 2 meses, ela ia ser anestesiada e tal, e não me deixaram entrar. E ali, eu sentei ali na porta do centro cirúrgico, e ali eu achei que a minha filha. Eu fiquei. Eu fiquei chorando. Até meu irmão que tá aí, Rô, beijo, te amo. Tava comigo, me acompanhou. Para fazer a endoscopia da Vitória já foi uma luta, né? Porque eu morava em Tararé e a endoscopia só podia ser feita em Itapeva. É como Araçoiaba e Sorocaba. Mas só tinha ônibus, eu tinha que estar no hospital 6 horas da manhã. E só tinha ônibus para ir para Itapeva 6h30 da manhã. Meu Deus. O que que eu fiz? Eu, meu irmão, né? Rô, te amo. Pegamos um ônibus 11h30 da noite, um dia antes, fomos para Itapeva, ficamos na rodoviária, um frio que era inverno, com a Vitória. E aí meu irmão falou assim, viu, não tem como a gente ficar na rodoviária, olha o frio que tá, ela não pode ficar aqui. Vamos pro hospital, a gente fica lá na sala de espera, ali, né? Falei, boa Dia ideia, vamos. choramos muito, olha só que lindo. Esse é meu Parceiro companheiro. da dor. E aí fomos. Aí chegamos no hospital e passamos a noite lá. Aí uma enfermeira, que eu acho que, sabe, eu devo muito a elas, viu a Vitória ali deitadinha no chão. Ela estendeu o cobertor dela e deitou no chão, porque ela estava com sono, ela queria dormir. E aí falou: Não, eu vou arrumar um quarto para vocês.
para vocês ficar com ela não pode ficar aqui. Ai, é Deus na minha vida sempre. E ela fez Sim. endoscopia, né? E aí o jejum também, teve que ficar de jejum, ela queria comer, ela queria tomar água, ela queria tudo e não podia. E ela fez endoscopia. E eu fiquei ali, pra mim, quando ela entrou ali, que colocaram ela na maca e foram levando e eu não podia entrar ali, você sabe, né? A gente fica assim. Eu falei, minha filha vai morrer! Minha filha vai morrer! Nossa, e foi um desespero. Mas a Vitória É venceu um mais ela. desprendimento muito difícil isso, gente. A gente sabe que não vai ser simples o que vamos fazer com o nosso filho. E a gente sabe que quando eles anestesiam a criança, eles fazem a gente assinar um termo de deixando Né? eles fazerem, né? E se você sentar para conversar com o anestesista, os riscos não são pequenos. Então a Não, gente é avisada, né, que pode dar tudo errado, né? Que exatamente. é um negócio terrível, terrível. E aí você fica no desespero, né? É só você e Deus. Você começa ali uma conversa com Deus e a hora não passa. A hora não passava, não tinha fim. E aí correu tudo bem, graças a Deus. Ela descobriu que ela tinha, fez o tratamento e a Vitória se recuperou disso. Com 3 anos e 6 meses, a Vitória teve nefrite, né? Ela começou com uma inflamação no olho, levei no pediatra, o pediatra falou: é uma conjuntivite. 3 dias depois, o rosto esquerdo dela ficou assim, horrível. Inchou, começou a ficar. E eu tava no hospital com o João Paulo, que o João Paulo teve uma infecção de intestino. Então ele ficou internado. E ela ficou com a madrinha dela. E aí, daqui a pouco, a madrinha dela me liga e fala: viu, eu tô indo com a Ana Vitória pro hospital. Eu falei: mas por que aconteceu? Ela não tá bem. A febre dela No tá mesmo acima de hospital 40. que você já estava? No mesmo hospital que você já No mesmo estava? hospital que eu já tava com o João Paulo. E aí falei: mas, Tony, como que eu vou fazer com dois? Como que eu vou descer lá? E ela falou: não, eu vou tentar passar. Caso eu não passe, eu subo, eu fico com o João Paulo e você desce. E ela não conseguiu, então eu desci e aí passar a Vitória. E assim, era Deus na minha vida de novo. Vitória não é à toa o nome dela, Vitória. E aí, um médico muito bom, ele era clínico. Ele olhou nela, eu contei o que estava acontecendo, que ela estava sendo tratada por uma conjuntivite. Ele falou assim: não é conjuntivite, não é. E ele levou ela para uma sala, para a enfermaria, já começou a medir a pressão dela, que estava 20, ela estava tendo um derrame. Ela estava tendo um derrame. Eu falei: mas o que esse médico está medindo a pressão? Até então eu não sabia que criança teria Também afeta problema a de pressão. pressão. É, a gente não sabe mesmo. E assim, ela já não falava, ela já não se comunicava, e aí vem aquele, né, desespero. O que que eu fiz? Né? Porque mãe se culpa muito, né? Sim, Onde que eu errei? é E o aí já primeiro correu com ela. pensamento. O que eu fiz? Que eu fiz de errado, né? Que nem foi com o Henrique. E aí eu falei, e ele correndo, e aí não achavam veia dela, porque quando a febre tá altíssima, tem que conseguir abaixar, dando um banho, algo para conseguir. E aí começaram a furar a cabeça dela, foi assim, horrível. E eu falei: doutor, mas e qual quarto que ela vai ficar? Porque eu tô com meu outro filho aqui. Ele falou: eu vou tentar pôr os dois no mesmo quarto, porque você fica com os dois. Eu falei: como que eu vou cuidar do João Paulo? O João Paulo tinha 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses. Então era, né, foi um, assim, aí a minha irmã Jaque, né, que ela tá aí também, então me ajudou, né, ficou com o João ali no mesmo quarto e eu cuidando da Vitória, porque a Vitória tinha que ter um cuidado especial, porque o médico suspeitava que era nefrite, mas ele não tinha ainda feito os exames, então ele ia, isso foi 20 dias no hospital, Meu 20 dias. Deus. O João Paulo saiu, foi embora, e eu continuei com a Vitória ali. E foi uma luta, porque não tinha todos os exames, não tinha como fazer todos os exames, o rim esquerdo dela não drenava mais. O médico falou: não, é nefrite, só que ela precisa de um nefro infantil. E aí a gente vai enviar ela para o Pequeno Príncipe em Curitiba. Só que no Pequeno Príncipe Curitiba não tinha vaga e o médico, o nefro, não estava no hospital atendendo. E aí eu falei: bom, tem mais algum nefro? Ele falou: olha, tem em Sorocaba, no regional, tem uma nefro muito boa, tal, mas a gente não pode
Você tá me ouvindo? Tô sim. Para você tirar a Vitória daqui e ir para Sorocaba, você tem que assinar um termo de responsabilidade, pegar ela com o seu carro, com alguma coisa e levar. A ambulância só pode ir no Pequeno Príncipe, não pode ir em Sorocaba. Eu falei, meu Deus, o que tu queres de mim, Senhor? Né? E não tinha como eu Agora, tirar ela. Ela não podia já ficar vão sendo muito dicas pra mim. tempo. Paulinha, fique tranquila, você pode convidar quem você quiser para assistir. Se tem mãe aí que já passou por internação, quer falar com alguém, porque Gente, para trazer mesmo as pessoas, porque o bate-papo de hoje dessa mãe é dor, dor, dor. Ela é uma guerreira, ela me dor, deixou no chinelo dor. quando eu conheci. E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? E eu já tinha parentes aqui em Sorocaba, né, em Araçoiaba. Liguei pra eles e falei, viu, eu preciso de uma ajuda. Só que aí a Vitória não tinha como chegar aqui sem ser internada já. Ela tinha que todo um processo. Se ela fosse do Pequeno Príncipe, eu já tinha como levar ela direto na ambulância e tal. E a Vitória não podia ficar muito tempo Pessoal, sem o vocês estão medicamento. vendo a live ou vocês estão vendo travado também? Eu vi aqui um comentário aqui que tá travando. É, Tá travando tá ou não? travando? Melhorou agora? Dá um ok pra gente. É. Tá travando, né? E aí? Deu certo? Estão ouvindo? Ah, agora Melhorou? melhorou. Qualquer coisa vocês avisam a gente. Vamos dando um ok E, pra gente, por favor. E daí? então, aí toda a minha família daqui me ajudou, né? Falou, não, pode vir. Só que eu não tinha como trazer ela, porque eu não tinha carro e na época eu não tinha condição. Eu tive que parar de trabalhar para cuidar da Ana Vitória. E aí a minha mãe, a minha irmã já, que trabalhava para um vereador de Tararé, que me ajudou. Falou, não, eu vou pegar um carro da prefeitura e vocês vão. Só que eu tinha que fazer muito rápido, né? A viagem de Tararé aqui seriam 3 horas no máximo. E teria que ser feito muito, porque a Vitória tinha horário para tomar. Ela tomava bezetacil 3 vezes ao dia. Porque essa bactéria sanefrite, ela não pode chegar no coração, no pulmão, porque é fatal. Aí não tem. Ela é uma bactéria muito forte. E Evolui aí muito rápido, né? evolui. E aí, o que que eu tive que fazer? Assinar um termo de responsabilidade no hospital, que eu estava tirando ela por conta própria e estava levando ela no especialista por conta própria. Então, se acontecesse algo com a Vitória, a culpa seria minha. Sim, Então, sim. foi assim. Até lá Mas eu não dentro do tinha. hospital também a culpa é da gente, né? Se acontecer alguma É, coisa, né? A é, gente assina é. tudo. Exatamente. E aí eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Bom, eu não tinha opção. Ela precisava de um nefro urgente para fazer o tratamento adequado. A gente veio. O motorista fez em menos de 2 horas, né? E aí a gente chegou aqui, não tinha como ir pro regional direto, porque o papel que eles me deram não era uma internação, não era porque ela não veio de ambulância, então não ia ser. E aí a gente foi aqui no pronto-socorro de Araçoiaba mesmo, e mais uma vez Deus ali passou com o médico. E aí ela encaminhou para o pediatra que ela já tinha passado, que tinha tratado ela da esofagite. E aí ele já encaminhou ela para a doutora Márcia, que é a nefro, e começou a fazer o tratamento. Então, o dia que ela chegou à noite, a gente chegou quase de madrugada aqui, medicaram ela, né? Tava um pediatra lá, falou: ó, eu vou medicar ela, essa noite ela vai ficar bem. Se acontecer algo, você venha para cá que a gente medica mais. Mas a medicação que eu dei para ela, ela vai aguentar numa boa até amanhã ela passar no pediatra e ser encaminhada para nefro. Pode ficar tranquilo. E assim foi. Aí eu fiquei na casa da minha tia, que morava aqui, que me ajudou muito, correu atrás. E aí logo a Vitória começou. E eu tive que vir embora para cá. Porque o tratamento da Vitória eu tinha que passar com a nefro 2 vezes por semana. Para fazer todos os exames, para saber como que o rim tava. E a nefro falou para mim, mãe, o rim esquerdo dela não drena mais.
Por isso que ela tá inchando. Ela tá inchando, inchando, e a medicação vai chegar a um ponto, não vai mais adiantar. E a gente vai colocar ela na fila de transplante, que ela vai ter que fazer um transplante. E aí foi Gente, assim, percebam a mãe agindo agora. Olha o coração dessa mãe. A médica sugere não, né? Impõe quase o não tem opção. transplante. Não tinha opção. Ela falou, não tem opção. Conta para essa galera o que que você fez. Então, e eu fui pedir a Deus. Falei, olha, eu sei que Deus vai. Deus não tá fazendo isso à toa. Algo vai acontecer. Ele já fez o milagre uma vez, ele vai fazer a segunda. Mas assim, com o coração, o João Paulo, eu já não podia mais ficar com o João Paulo, porque minha vida era cuidar da Vitória. E aí foi 4 meses de tratamento. No quarto mês, ela falou assim: vamos repetir todos, 24 exames, todos os exames, para ver se a gente acha alguém compatível para fazer o transplante. Mas eu sabia que não ia precisar. Eu falava: não, eu confio no meu Deus. E aí, quando chegou os 4 meses, quando ela fez, ela falou assim: vamos refazer? Eu falei: nossa, que isso que aconteceu, né? Porque. Coisa Não, vamos pior, refazer. né? Mãe, vamos ter que refazer. E deu a mesma coisa. Aí a médica olhou para mim e falou assim: você acredita em milagre? Eu falei: lógico. Eu tava esperando o milagre. E aí foi. A Vitória teve alta da nefro. Ela falou assim: eu não sei te dizer, mas aqui no ultrassom o rim esquerdo da Vitória está perfeito, como se não tivesse tido nada. E assim foi. Deus, Deus na minha vida sempre. E aí eu peguei esse trauma de hospital, né? Que, como eu te contei, por tudo que a Vitória que eu passei. Hoje ela tem 13 anos, uma moça linda, enorme, saudável, nunca mais teve parece nada, não aí, filho. teve. Deixa a galera ver você. Ó, galera, como Deus é Deus. Simples assim, ó. Ó o tamanho dela. Deus é maravilhoso, gente. Essa menina é vitória de milagre, A milagre de Vitória. vitória, É Deus na né? vida dela. Desde o momento que ela nasceu, é Deus na vida dela. E aí essa foi a história que eu contei pra Paula, né? Porque ela tava nervosa, porque eu já passei por isso. E outra coisa é assim, quando a gente passa por isso, Paula, parece que quando a gente não acha uma outra mãe para compartilhar com a gente, né? O Eu que até me aconteceu? emocionei, galera. Quando ela tava contando aqui, eu me emocionei de novo. Porque eu estava a 10 minutos antes dela entrar no quarto, que eu estava com meu filho João, de joelho no chão, chorando. Meu filho ia fazer uma ressonância. Já tinha tido tanta emoção naquele hospital. Eu morrendo de medo que ele desidratasse, porque o primeiro jejum dele ele desidratou. Ele ficou muito mal. Eu morrendo de medo disso. Entra ela com essa história. Antes da gente continuar essa live, eu quero dizer para você que é mãe, que nós estamos aqui por vocês. Sim, Percebam, gente, que todo mundo tem a sua dor. A minha, que parecia gigante, ficou no chinelo quando a Michelle me contou essa história. Eu chorei tanto pela história, como pela dor dela, como de pequenez, né? Eu me senti pequena naquele momento da chegada dela e ela me deu, gente, a coragem que eu precisava para finalizar aquela internação. E a gente se conectou, né? E já não estava tem marcado o como, a nosso gente encontro, né? Já estava estava marcado o nosso marcado, encontro, estava marcado, né? né? Mas na E a Paula verdade, também. fala, A pode falar. Paula também me ajudou muito. Me ajudou porque esse medo que eu tinha, eu cheguei muito nervosa, apavorada, porque o Henrique, mais meia hora, a médica olhou pra mim e falou que ia ser irreversível, uma coisa que eu achei que era um resfriado, né, Paula? Eu fiquei muito Então, isso assustada, que eu eu ia fiquei. falar, para você conectar agora com o hospital, né? Para todo mundo conseguir entender. Essa história que vocês ouviram até agora, gente, é a história da Vitória, essa menina linda que vocês acabaram de ver, que já está desse tamanho e que venceu tudo isso com o milagre de Deus. O Milagre de Deus. caso da Vitória é um caso inexplicável. Não Inexplicável. existe como a gente explicar como que pode um rim clinicamente, com exames, parar de funcionar e 4 meses depois ele voltar a funcionar. Não dá, gente, é Deus.
É Foi Deus. só Deus mesmo. Não Sem tem outra dúvida, explicação. sem Nem a dúvida. médica conseguiu, né? Nem a médica. Ela só falou pra mim, você acredita em milagre? Porque ela falou que não tinha explicação. Ela falou, tá aqui os exames, os anteriores, o que foi feito agora, o que está sendo feito diariamente. Não tem, não tem. Ela não precisa de medicamento, ela não precisa de mais nada. E ela deu graças a Deus, porque ela tomava tanta bezetacil, tadinha, que é doído. E dói, né? Tadinha. E E... conta daí do Henrique. Vamos lá para aquele dia que você chegou no Bem, hospital. Então, a Michelle chegou, ela pensou que era só uma gripe. O Henrique foi direto para o respirador, mais bem. 30 minutos. A médica disse que seria irreversível. Eu não gosto nem de perguntar para eles o que significa essa palavra quando eles falam É, para a gente é, irreversível, né? Não gosto é. de entrar nos detalhes Foi disso. assim, desesperador. Eu ali na enfermaria, quando eles pegaram ele do meu colo, que a médica olhou pra mim, tipo, eu vou tentar, né? Até a médica que cuidou dele é a pediatra que estava cuidando do João. E aquilo me assustou de um jeito. E quando eu cheguei no quarto, eu tava assim, eu não acredito. Sabe? Em Aquele coração choque, né? apertado. Em Em choque. choque. Porque como ela falou assim, mãe, por que que você deixou eu chegar nesse estado? Até eu explicar pra ela o que estava acontecendo. Eu falei, não, ele passou com um pediatra. Era um resfriado. Ele nunca teve asma, ele nunca teve. Que ele foi diagnosticado com pneumonia e a crise de asma, né? Então, até então, ele nunca tinha tido isso. E aí, pra mim, tanto que quando o meu marido deixou a gente lá e voltou a trabalhar, e quando eu liguei pra ele, eu falei assim: volta, volta, pelo amor de Deus, porque ali pra mim não ia dar tempo, né? Porque eles fazem, eles não querem assustar a gente, mas a cara que eles fazem é tipo assim: vou E o tentar. procedimento, né? E o procedimento também. Imagina, gente, você vê o seu filho indo para o respirador, né? E aquela coisa assim, saturação 68, 68, saturação, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pega o respirador. Não tem como a gente não se Uhum. assustar com, né, com aquela situação, né? Não, não tem. Não tem. E aí me veio tudo da Vitória na minha mente. Aí eu falei, não, peraí. Deus tá comigo, ele vai me ajudar, né? E aí o Henrique, eu pedia muito para que ele fosse para um quarto onde uma mãe fosse compreensiva, né? Sabe do que eu tô falando? Eu também. Eu pensava isso, falava, meu Deus, que entre uma mãe aqui que compreenda o que eu estou passando, né? Eu acho que toda mãe ora por isso no hospital. Uma mãe que me entenda, né? Porque o Henrique, hoje ele ainda não foi laudado, mas, né, a gente tá passando com, vai passar com um especialista. E aí eu não sabia, e aquilo me deixava mais nervosa ainda, como controlar o Henrique. Porque a hora O que tudo aquilo Henrique, lhe passasse, gente, ele tem uma suspeita de autismo. E a gente identificou isso juntas com a história que eu contei para ela da Laura. Então, segura aí que vocês já vão conseguir entender é, o que era esse pânico que essa mãe tinha. Era de entrar no quarto com uma criança que até ali, como que era o nome da sua criança para você, na sua cabeça? Era sem birrenta, sem e sem limites. limites. Sem limites. Essa era a frase da mãe. A minha criança, ela é birrenta e sem limites. E aí ela estava em pânico, né? Eu vou entrar no quarto, vou dividir o quarto com alguém. Será que essa pessoa vai entender que a minha criança é birrenta e sem limites, né? Exatamente. E aí eu fiquei super nervosa, né? E aí quando eu entrei no quarto que eu vi um bebezinho, eu falei, Senhor, me ajuda, para que eu não possa, para que eu não incomode essa mãe, né? Porque a gente sabe que tá no hospital não é uma coisa legal. A gente sabe que tá no hospital algo tá acontecendo. A gente, como mãe, a gente fica despedaçada, a gente quer trocar de lugar com o filho. E aí eu falei, meu Deus, me ajuda com o Henrique, porque a hora que ele voltar, que ainda ele estava sedado, ele ainda estava né, no aparelho, ele não vai deixar ninguém em paz. Então eu tinha esse pânico, né, Paula? E você me ajudou muito, você falou assim, não, olha, eu acho que você deve procurar uma ajuda de um profissional. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque Então, gente, para as pessoas conseguirem compreender, né? Qual que foi a Uhum. minha visão do Henrique? A primeira coisa que eu falei para Michelle, além do carregador de celular, É, eu olhei verdade. aquela mãe em pânico, eu olhei aquela mãe assim, quietinha, parada,
E a gente sabe que a hora que a criança chega ali para o quarto de enfermaria, alguma coisa já aconteceu, ou veio da UTI ou veio da Uhum. emergência. Ninguém vai parar no quarto de internação de hospital, tipo se fosse hotel, né? É, Chega no hospital e vai para internação. Ninguém. é. Geralmente você vem de um dia inteiro de emergência ou você vem pior, de um dia ou dois de UTI, né? Como Isso. foi o meu caso. E eu olhei para aquela mãe e eu vi ela ali com aquele celular ali tentando, né? Não sei o que ela estava tentando fazer, mas eu olhei de longe, né? O João estava no berço, estava quietinho, estava tranquilo. O Espírito Santo tomou conta de tudo, né? As crianças Sim, estavam em paz. né? E aí eu falei: você precisa de um carregador, eu tenho um. Exato, exato. E ela olhou para mim e sorriu, né? Falou: ai, que bom. Que bom. E aí a gente pegou, né, ali o carregador e começamos a conversa. Ela me contou isso que tinha acontecido com o Henrique. Ela estava imensamente culpada por. A frase dela era mais ou menos assim: eu demorei demais para trazer o Isso, meu filho. isso, E eu falei exatamente. para ela, eu falei, impossível. Mãe nenhuma do mundo vai falar, deixa eu colocar aqui o celular aqui para cronometrar, que eu quero esperar para levar meu filho bem ruim para o hospital. Aí ela deu risada. Ela falou, é verdade, né? Porque não existe isso, gente. Todas as mães gostariam de ter levado um dia antes. Quem é mãe aqui sabe disso. A Sim, gente gostaria de ter acertado um dia antes, né? E aí a gente começou a conversar, tal. Enfim, chegou a hora que as crianças acordaram, não sim, é? As sim. crianças acordaram, eu contei para ela as questões do João, né? O João já estava assim num momento bem estável de febre, ele já não tinha mais febre nenhuma, aferia ali ainda com bastante frequência para poder acompanhar, mas ele já estava fora de perigo. Só que a neurologista do João tinha pedido um monte de exame para aproveitar a internação dele, né? E como o medicamento da meningite é um antibiótico intravenoso, ele só pode ser feito no hospital mesmo, né? O médico falou: não vou nem dar alta, porque a neurologista dele pediu os exames, vou aproveitar, fica aqui mesmo, continua a medicação, né? Então o João estava estável. Aí acordou o Henrique. O que eu vi do Henrique logo de cara? Primeira coisa que eu te falei, lembra disso? Ele sabe o que ele está fazendo aqui? É, Porque eu percebia que essa mãe e essa criança, eles ainda não tinham uma comunicação. Ela não é, tinha encontrado ainda, né, Mi? E eu tinha exatamente. aprendido no tratamento da Laura isso. Independente se Exatamente. aquela criança tivesse alguma coisa ou não, eu já tinha aprendido, né, essa questão da É. importância de ter a comunicação. Aí eu lembro que você saiu com ele, vocês conversaram, você explicou, ele já começou a ficar um pouquinho mais tranquilo. E aí eu percebia que o Henrique tinha o hábito de andar de quatro apoios, que eu até apelidei ele de dinossaurinho. Lembra disso? Isso, Foi a primeira isso. coisa que ele teve uma conexão de olhar comigo. Ele fez um foco de olhar comigo quando eu comecei a brincar com ele que ele era o dinossaurinho. Porque aí esse dinossaurinho a gente usava na hora da medicação. Porque pensa, gente, ele está talvez sendo diagnosticado com autismo. Pensa o que é o hospital para um autista. O que é a medicação para um autista? Sim. Intravenosa, o respirador para um autista. É muito complicado. E aí a gente começou a usar o dinossaurinho como código, né? Eu Sim. consegui perceber qual era o horário da medicação do João e a do Henrique, qual que era mais ou menos o tempo, e aí eu tentava soltar um código para a Michelle, ó, daqui a pouco acho que vai vir a medicação. Ó, Isso, dinossaurinho, eu tenho isso. certeza que você vai conseguir. Eu tenho certeza que você vai ser corajoso. E aí ele começou a se acalmar, né, Mi? Sim, E foi, aí a gente foi. começou a conversar sobre o autismo, né, Sobre o da Laura, autismo. lembra? Porque assim, é que nem eu te falei, eu não sabia como lidar com o Henrique, né? Eu não sabia como lidar com ele. Eu passava o dia tentando acalmar ele com o celular, né? O meu pânico foi de que acabasse a bateria do celular e não conseguisse acalmar ele quando ele acordasse. Ele ia fazer um estrago grande, porque o Henrique, assim, por mais que você explique, conversa com ele.
não resolvia, né? Ele queria assim, ele se exaltava, ele ficava nervoso, ele ficava irritado, ele queria tirar, né, Paula? E assim, a Paula me ajudou muito, muito mesmo com isso. Foi... A questão da medicação, gente, era a hora que mais me dava desespero. De ver a medicação chegando para ser aplicada nessa criança, a medicação estar chegando, né, para ser aplicada nessa criança e essa criança agitada. Então eu Isso. tinha medo que perdesse veia, que machucasse, né? Até ele É, perdeu, né, que Paula? Até ele chegou a perdeu, perder. chegou a perder. E aí foi a hora que eu comecei, gente, ser intuída pelo Espírito Santo. Por isso que eu falo que o projeto começou lá, porque eu falei, eu preciso falar com essa mãe. Essa É. mãe não tá sabendo lidar com essa criança. Não, Só que essa eu mãe não precisa de conheço essa ajuda. mãe. Só que eu não conheço essa mãe. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu falei, eu vou contar a minha dor. Eu vou contar como é que foi meu caso. Quem sabe ela se conecta e a gente consegue, né? E eu lembro que a gente conseguiu um avanço gigantesco com Muito, ele, não é? No muito, segundo dia muito. já era outra criança. Já era outra. Eu já não ficava tão nervosa quando as enfermeiras entravam, porque quando as enfermeiras entravam, ele já ficava agitado, ele já ficava, né, nervoso, já com medo, né, para colocar, porque ele tinha que ficar com o respirador, era difícil, tinha que conversar, tinha que ter. E eu ficava muito desesperada. Porque todo mundo falava para mim que o Henrique era uma criança sem limite. Você não dá limite para essa criança, né? Eu acho que você não está sendo um pouco mais rígida com essa criança. E eu era, porque assim, eu sou mãe de três. A Vitória não teve muita birra. Mas birra eu entendo do João Paulo. O João Paulo é birrento até hoje. Então eu falava, eu tenho alguma coisa errada, né? E a gente que é mãe sabe, né, Paula? E birra era o João Paulo. O João Paulo sim era uma criança birrenta, e até hoje. Mas o Henrique, eu sentia algo, mas eu não sabia o quê, né? E É aí a porque, resposta veio. gente, o autismo, ele não é uma birra, ele é uma crise. É diferente. É muito diferente. A criança, ela sai do seu próprio controle. Ela não tem mais controle da situação. Não tenho dúvidas que esse projeto vai além de conhecimento. É uma conexão espiritual, com certeza. Com certeza. Fica aí até o final que você vai ver qual que é o desfecho dessa história. É, Deus colocou a gente naquele quarto porque a gente tinha que estar lá. tinha. Tinha mesmo que estar lá. E vocês vão ver no final que os exames do Henrique foram refeitos e Deus respondeu que a gente só tinha que estar lá mesmo, né? Tinha. Continua aí. E, e aí foi isso, né? E depois teve o jejum do João, lembra? Aí, Que a não, gente... então, aí a gente começou a encontrar, gente, na nossa história, eu comecei a contar tudo para ela da minha vida, para que eu pudesse Isso. conectar com essa mãe, né? Então eu contei para ela que a minha filha era autista, ela estava ali meio cabisbaixa ali, né? Meio ali no momento tentando falar com o marido, né? E ela falou assim: ah, puxa Isso. vida, né? Meu marido me deixou aqui e Isso. tô nervosa, e ele acha que é exagero meu. Eu falei, mas quem nunca, né? Que marido que nunca acha que é exagero da gente, inicialmente, né? É. Eu falei, não tem ferramentas para aguentar o que a gente aguenta, para ver o que a gente vê. Falei, calma. E Eu daí, passou um tava, tempinho, ele mandou mensagem, né? Ai, é, desculpa, né? eu Não tava é? tão agitada que eu falei assim, nossa, ele não me atende, ele não fala comigo, e ele tá achando Ele que não tá é nem exagero, aí. tá nem aí pra mim, e eu tô aqui nervosa porque ele tá achando que eu tô exagerando, que não é tudo isso que aconteceu com o Henrique. E aí, daqui a pouco. Mas você, o seu jeito de falar foi me acalmando, né? Porque eu tava assim, eu entrei no quarto, tipo, né? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu não consigo falar. Onde eu Meu tô? telefone não pega. Meu celular tá acabando a bateria, né? Então, É. E aí, gente, o Henrique também teve o pezinho torto, de posição congênita também, né? Também usou gesso. E a Michelle falou assim: nossa, quando o Henrique era pequenininho, tudo que eu queria era ter conhecido uma mãe que o filho também usou gesso, pelo mesmo motivo que o meu, né? Por isso que eu falo que o projeto nasceu ali já, porque na verdade a gente compreendeu ali que as mães elas têm dores, mas muitas vezes elas ficam quietinhas,
né? Elas ficam ali com a dor delas, como se aquilo fosse problema delas e de mais ninguém, né? É, E de é. repente chega uma pessoa, né, Paula, e como você fez com a Laura no momento da internação do João, já que ela é sensitiva por causa do autismo. Minha amiga, Deus, Deus. A Laura, ela passou pela internação do João, ficando na casa da minha irmã para dormir, com o pai dela para almoçar, para levar ela para a escola, pegar ela da escola, devolver na casa da minha irmã. Meu marido saía do trabalho, pegava a Laura, levava para o hospital para visitar todo, assim que eu saí, né, ali do isolamento, para ir visitar. E aí meu marido deixava de novo na casa da minha irmã ou na casa do pai dela, se ela fosse dormir lá, né? E ela, gente, ela reagiu com uma maestria a tudo aquilo. Ela tinha uma coragem. Depois que passou, ela ficou mais nervosa. Assim como eu também. Depois que eu saí do hospital, parecia que eu estava mais nervosa do que no momento da internação, né? Mas eu vejo que ela é muito apegada ao João. Sim, sim, as 48 horas de isolamento que essa criança não podia ver, não podia entrar, só me via de máscara, né? Eu só podia falar com ela um pouquinho, porque o TI, eu não sei se alguém aqui que está aqui assistindo conhece o TI, tem todas as regras possíveis e imagináveis, né? Então, Sim. foi um momento assim de muita bênção. A Laura não sentiu a internação como eu pensei que ela sentisse. A minha irmã, ela até comentou, ela falou assim, olha, nem parece que é autista, porque ela está tirando de letra, graças a Deus, né? E ela Então foi chegava mais ou lá, né, tão linda, né, com aquele amor, né, com o João, com o irmão menos. dela. Foi, ela é E ela incrível. ficava preocupada, né, com o Henrique também, né? Ela Sim, queria, né? Ela falava, mamãe, mas esse menino é nervoso. Eu acho que ela já se conectava ali, isso. né? Esse menino é Exatamente. nervoso, mamãe. Esse menino fica muito nervoso, né? Ele não obedece a mãezinha dele. É, porque assim, o Henrique, quando chega alguém próximo, que nem o pai, né? Quando o pai entrava no quarto para visitar, ele se transformava em uma outra criança. Ele ficava rebelde, ele ficava agressivo, né? Ele queria atenção, ele queria. É que faltava uma comunicação familiar, né, Mica? Eu acho que é É, legal também você trazer isso aqui, né, para a live, né? Porque você foi buscar o tratamento e muita coisa mudou, não é? Depois que você muita, foi muita buscar. coisa. Conta aí para as pessoas. É, porque quando a gente não sabe como lidar com o problema e a gente não procura uma ajuda, a gente acaba deixando pior ainda. A relação da família acaba afetando. Você não consegue se comunicar com seu marido, não fala a mesma linguagem. O filho percebe, também não entende nada e vai virando aquele transtorno de família. Então, por isso que eu acho que a mãe precisa procurar, porque com ajuda a gente consegue se curar e se curando a gente consegue curar a família, a criança, né, Paula? E Sim. assim, é que tem muito preconceito, né? Ah, vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, acha que é só louco que passa. Não é. A mãe é muito sobrecarregada. A mãe quer resolver tudo. Não, pode deixar que eu sei. É eu que cuido, é eu que faço, é eu que tal. E a gente acaba tirando, né, o dever do marido, do pai. E aí a gente A acaba gente enlouquecendo, né? bloqueia. A A gente gente bloqueia o nosso marido muitas vezes, gente. O bloqueia. pai não consegue participar da vida de uma criança se ele não tiver autorização da mãe, não é? É, Às vezes a gente pega esse negócio pra gente, o pai fica sem ação, né? Ele não fica. consegue. É porque é E só aí você que chega uma sabe, é só hora que você ele que não faz mais entende. nada mesmo. É só você que sabe, só você que entende. E isso acaba prejudicando muito a família. Não só você. Porque o que você está sentindo, você começa a se frustrar, você começa a ficar de mau humor, você se transforma, e aí você quer só jogar a culpa no outro. A culpa é do outro. E não é, é a gente que tem que se curar. E a partir do momento que eu comecei a me curar, foi melhor para mim. Então, como se diz, curou a minha família, a minha relação, né, com meu marido. E hoje a gente consegue falar a mesma língua.
né? Às vezes É, tem algumas desavenças, né? Porque a gente não quer concordar com normal, né? tudo, Não, né? normal, graças a Deus, né? Porque daí é casamento, né? Casamento é isso aí mesmo, O casamento é discorda, isso conversa, aí. discorda. Discorde, depois volta atrás e pede desculpa. Não, eu tô certa. É isso aí. Mas eu acho muito importante para a pessoa que está passando, a família que está passando por isso, ir procurar uma ajuda. Acho que sozinha a gente não aguenta. Não aguenta. A gente não consegue resolver. A gente acha que Não, a não gente é mãe e a vive, gente né? resolve tudo. A gente não resolve, a gente fica exausta, cansada, porque o Henrique tinha noite que eu não dormia, porque ele acordava e só chorava, só chorava, só chorava, só chorava, até entender o que que ele queria, às vezes nem entendia. Isso vai virando uma frustração. E aí você envolve todos da casa, né? Por isso que eu falo, é muito importante você procurar ajuda. A gente precisa, nós, mãe, precisamos de ajuda. Sim. E, gente, a gente estabeleceu uma conexão tão legal de mãe para mãe nesse quarto de hospital, que no dia que o João precisou fazer jejum, né, para fazer a ressonância dele, o hospital colocou o meu filho de jejum às 10 horas da manhã. É super fácil você fazer um bebê compreender que ele não vai comer nada, não vai tomar água, né, durante o período inteiro do dia, né? Não colocou o meu filho de jejum à noite. E é claro, eu compreendo que eles estavam fazendo o melhor que eles podiam, mas era muito difícil. Então, o que que essa mãe, que já tinha aprendido um pouquinho naquele quarto, ela faz por mim, como mãe? Ela pega o filho dela e passa o dia fora do quarto, o dia inteiro. Ela volta, o menino faz xixi, almoça, ela sai de novo, ela volta, ela. E eu saía na hora que ela ia almoçar para o João não sentir o cheiro da comida. Gente, uma conexão maravilhosa que eu recomendo para todas as mães. Sim, Todas, 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 sem exceção de nenhuma, independente se tem filho especial ou não. Você está precisando conversar com alguém? Que este projeto seja a porta sim, para você falar. Eu quero te ouvir, porque, gente, foi maravilhoso a gente. Porque foi. a hora que ela entrou no quarto, eu me recordo que eu comecei a conversar com ela e ela falou. Ela falou, ela se descarregou. E eu lembro que eu falei: Você tá muito cansada, você tá muito exausta. Ela falou: Eu tô mesmo. Eu tô, e a gente geralmente, né, quando tá com a criança doente, a gente não dorme direito e tal, nem ela pegou e dormiu, apagou, acordou linda, plena no dia seguinte. A primeira coisa que ela me falava assim: Desculpa, não sei nem de você, o que que aconteceu, né? Eu falei: Eu tô muito nervosa, meu filho vai fazer uma ressonância, né? E Foi, aí eu comecei exatamente. a conversar com ela me acolheu de uma forma. Então, gente, que seja a porta de vocês. Aqui, para mim, a gente também tem a questão da gente ter, né, ali observado, a gente ter ali construído, né, a nossa convivência, a nossa rotina ali com o Henrique ali e tudo. E tem também a questão da gente ter conversado muito sobre casamento, né? Muito. Porque ambas temos um antigo casamento, Sim. temos um divórcio, temos uma frustração como mulheres, né? Então, de repente, assim, você nem tem uma criança especial, mas às vezes você está num casamento, como era o caso da Michelle naquele momento, que você está se conectando com o seu marido de uma forma tão ruim, tão ruim, Sim. tão ruim, que os seus filhos estão padecendo com isso, Sim. né? Mesmo que eles sejam tipicamente normais. E aí eu lembro que eu comecei a falar para ela assim: olha, sabe o que eu faço hoje no meu casamento novo? Eu pego tudo de errado que deu no outro e eu começo a entender, né? O que que eu não quero errar de novo? E aí a gente começou a conversar, lembra? Um monte de Lembro. coisas Monte, sobre monte esse de coisa. momento da sua vida, né? Lembra? Sim, né? Hoje, o meu marido, o James, é o meu segundo marido. Eu tive o primeiro marido que, assim, tudo que eu passei com a Vitória, eu passei sozinha. Era um casamento, assim, acabado, que não ia pra frente, não ia. E tem coisa que não adianta você insistir. Não adianta você insistir. Mas às vezes a gente só percebe quando não tá só afetando a gente, como eu disse, afeta os seus filhos. E aí o que que você faz? Você só tem uma opção, né? Você tem que ver o lado deles, você tem que fazer o melhor para eles. Não adianta você ficar num casamento
onde você não é respeitada, onde seus filhos não é respeitado, onde a pessoa não tá ali do seu lado. E eu era sozinha. Aí eu pensei comigo, bom, eu sou sozinha, eu tô passando tudo isso sozinha e ainda tô fazendo mal para os meus filhos, eles vendo uma relação que não dá certo. Não adianta insistir numa coisa que não dá certo, né? Mas a gente fica pensando e repensa e assim, foi a melhor coisa que eu Ela, fiz, a gente né? empurra com a barriga a nossa própria infelicidade, né? Então, É porque a gente, gente vai tentando que dê certo. a gente foi conectando tudo isso, né? Eu acho que é fantástico a gente, como mãe, pensar sempre que existe alguém ao nosso lado, né, que pode compreender as nossas dores, pode compreender tudo isso. E aí, sobre Sim. restou, né, sobre essa amizade linda, essa delícia, né, que é a gente ter. E aí, conta depois que você saiu do hospital, que você procurou o especialista, como o médico que te deu a alta pediu. E aí, o que que Pediu. aconteceu? E ele pode ter outra crise e asma mata, né? É uma crise. E aí eu fui, passei na pediatra, a pediatra falou, viu, o Henrique não tem histórico. Lógico que a asma pode ter qualquer idade, qualquer momento, mas o dele eu acredito que não seja asma. Vou pedir para você passar com o alergologista. E assim, o Henrique não tem asma. Não, não, ele teve aquela crise ali, né? Mas não foi. Ele não tem. E depois que eu saí de lá, logo que a gente saiu, já começou isso, né, Paula? Essa quarentena, fechar tudo. Eu entrei em A gente pânico. não conseguiu, né, se aprofundar, né, nas coisas, né? Isso. Eu entrei em pânico, né? Porque o Henrique tinha acabado de sair de uma crise. Até então eu achava que era asma. Falei, nossa, imagina ele pegar isso. E assim, o Henrique não tem asma. Desde que ele saiu do hospital até hoje, o Henrique não teve mais nada. Nada, nada, nada. Percebem, né, gente, como é Deus, né? Deus nos colocou ali naquele quarto de hospital para que esse projeto nascesse, para que você soubesse que você não está sozinha como mãe. Para quem também pensa ainda em ser mãe, vocês não estão sozinhas, né? Eu digo que quando a gente está grávida, a gente não faz ideia do que Deus programou para gente. A gente nem imagina Exatamente. qual que é a história que Deus quer para gente. Mas eu conheci essa guerreira que está aí desse outro lado dessa tela e essa guerreira mudou o meu pensamento de que a minha dor era grande. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por ser tão forte e por compartilhar de forma tão transparente as suas dores ali no meu momento de dor. Muito obrigada. Você sabe que eu também sou muito grata a você, né, pelos conselhos que você me deu, né, hoje eu sei me comunicar melhor com o Henrique. A gente ainda tá nessa busca, mas eu sei me comunicar melhor, né? Hoje ele tá melhor. Até esses dias minha sogra falou: Nossa, o Henrique tá muito melhor, né? Eu falei: Ah, agora eu aprendi a comunicar com ele, né? E sou muito grata, porque assim, eu mudei, eu me curei, né? Daquele Glória a trauma Deus. que eu tava, daquele cansaço que eu tava, de só eu querer resolver as coisas, só eu, sabe? Achava que estava sozinha, não tinha um apoio. E aí sou muito grata ao meu marido também, né? Que é um excelente pai. Tá Tava ali, ali esperando, né? Só para poder entrar, né? E a mãe né? não deixava, não A deixava, não deixava. permissão, a mãe não deixava, né? É o que ele sempre falava, não, você não deixa, tem que ser do seu jeito, tal. Mas é isso que eu falo pra vocês, mães. Olha, se você estiver passando por algo, procura ajuda, converse com alguém, bota pra fora, né? Eu acho que eu só consegui aquilo, lidar com o Henrique lá no hospital, porque Deus colocou essa mãe, né, com a experiência que ela tem de falar comigo, né? Deus usou ela para falar comigo, para Sim. me mostrar o caminho, né? Olha, você tem que ir por aqui que vai dar certo. Então, assim, eu sou É, a muito grata a verdade é Deus, que grata a assim, você. o que que eu posso recomendar para alguém? Nada. O que que eu posso dar de dica? Nenhuma. Eu tenho um casamento maravilhoso hoje, mas já tive um casamento péssimo. Eu sou divorciada, hoje eu casei de novo, tenho uma filha com autismo e só por isso eu sei do autismo? Não. Só que o que que a gente pode compartilhar como mãe? Qual é a nossa dor?
aonde dói. Aonde Exatamente. dói pra gente, às vezes a gente conta pra pessoa, a pessoa fala assim, "Ah, eu também. Ai, que bom. Não é? Né? Conhece essa É que eu história, né, falo, minha querida? a gente tem que compartilhar, porque várias vezes que a Vitória estava ali no hospital, que tava, eu queria muito ouvir de uma mãe que tivesse passado ou que estava passando, porque isso ajuda a gente, né? Ajuda muito a gente. É, que nem o Minha caso do Henrique, querida, do pezinho. Oi? minha querida, muito obrigada, viu? Eu Muito que obrigada agradeço. mesmo por ser essa mulher guerreira, essa mulher maravilhosa, né? Termina Obrigada. aí a história do pezinho do Henrique. Eu quero te agradecer. Você pode finalizar pra gente. Foi um momento maravilhoso. Muito obrigada por fazer parte dessa live, viu? Finaliza aí a Eu que história do pezinho agradeço. do Henrique. Eu agradeço muito você por me deixar fazer parte um pouquinho desse seu projeto maravilhoso, que é só o começo. O Henrique, quando eu descobri, foi no ultrassom morfológico, né? Que eu descobri que ele já tinha o pezinho. Quando ele nascesse, a gente ia ter que procurar um ortopedista. E aí o Henrique nasceu. E aí, quando ele começou a usar gessinho, com 40 dias, ele foi por gessinho, né? Até ele trata com o doutor Ivo mesmo do João. E eu chorei tanto aquele dia. Eu chorei tanto aquele dia. Porque é dolorido, né? É doloroso para a mãe ver aquilo, né? Aí você fala, nossa, mas por que isso? Ele tá sofrendo. Tanto que na segunda colocação do gesso, eu fui parar na Unimed. Porque o Henrique chorava tanto, Paula, E tanto, a que gente eu que tem entrei que em pânico. segurar eles, né? Ai, como é horrível. Tem que segurar. Eles fazem a gente, mãe, segurar a perna, travar a perna, para a perna Isso. não se mexer para eles injetarem. Gente do céu, é Não, horrível. é agoniante. E aí, na segunda vez que colocaram no gesso, o Henrique chorava tanto, porque era toda terça, eu tirava em casa, voltava, colocava. E de terça até quarta ele não parava de chorar. Aí, na segunda vez, eu falei, não, vou pra Unimed. Vou pra Unimed, cheguei lá, falei, quero que tire. Quero que tire, porque eu não aguento, eu não dou conta. Olha, olha a mãe doida, né? Eu falei Decidindo. pra médica. Eu falei, não, pode tirar esse gesso dele, eu não quero e eu não dou conta. Eu não tenho psicológico para passar por essa fase. E ela me falou assim: "Você tem certeza? Você não pode escolher por ele. É algo para ele, futuramente. Você não tem esse direito. Por mais que você seja mãe, você não tem esse direito." E voltei para casa com ele com o gesso. Falei, bom, então vamos lá, né? E toda vez que colocava eu chorava. Não tinha um dia que eu não chorasse. Até agora em janeiro, provavelmente ele vai fazer a cirurgia do pezinho esquerdo, né? Que o dele não teve, não tem como. Mas assim, eu pesquisava mães, eu queria saber de outras mães que tinham passado por aquilo, para me dizer. Por isso que eu falo, toda a experiência que a gente tem, se a gente puder compartilhar com outras mães, vai ser muito válido, né? Sim, E é isso aí. sim, com certeza, gente. Que esse seja o canal de vocês. Michelle, você pode voltar quando você quiser. Não Só está mandar um encerrada convite. aqui a live. Fique à vontade, volte quando quiser para contar, né? Como se diz, Deus só dá o fardo para quem ele sabe que pode carregar. Isso é muito verdade, minha amiga Paula. Muito. Muito verdade. Viu? Ele dá um fardo. Eu já transformei essa palavra, não é mais fardo. Ele dá um tesouro para quem ele sabe que vai ser o guardião desse tesouro. Sim, E, sim. gente, é só bom. É só bom, ainda que seja muito ruim, né? O momento ali da dor que a gente passa, é só A bom. gente E parte. que bom que você está aqui para dizer para as pessoas que não sou só eu, você também, né? Você também é Verdade. muito especial. Um beijo, gente. Muito obrigada por quem Beijo. esteve aqui com a gente. A gente se Muito excedeu obrigada. bastante na live, mas a galera continuou. Obrigada, a história era maravilhosa, né? Verdade. Deus abençoe muito. Obrigada, gente. Um super Obrigadão. beijo, E Mi. aí, Fica com Deus. beijão. Beijo nas Tchau, crianças. tchau. Beijo. Tchau. Tchau, gente.